Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, com a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu quero cumprimentar a cada um de vocês com a graça, com a paz e com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Nós estamos muito felizes de, mais uma vez, podermos celebrar culto ao nosso Deus. Nós estamos muito felizes por mais essa ocasião, podermos expressar a nossa profunda alegria e contentamento por servirmos a Deus e estarmos sendo dia a dia e cada vez mais abençoados por Ele. Esse culto é uma expressão da nossa alegria e da nossa gratidão. Todo culto a Deus é para esse propósito, para a nossa alegria, para nosso contentamento, mas também e acima de tudo para a glória de Deus. Vamos, com isso em mente, orar ao nosso Deus. Curvemos nossas cabeças e oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Nós te louvamos porque em nossas vidas, todos os dias, Tu tens demonstrado a Tua graça infinita. Ó Deus, o que nós te pedimos é que Tu continues, Senhor, derramando as Tuas bênçãos em nossas vidas. Hoje, especialmente neste culto, que tudo que nós fizermos seja para edificação das nossas vidas e glória do Teu santo nome. Toma, portanto, Senhor, o primeiro lugar nesse culto. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos louvá-lo com um hino de adoração. Paixão amarga
Meus irmãos, minhas irmãs, esse é momento de contrição, momento de quebrantamento diante de Deus. Ouçamos o que diz a palavra de Deus que nos prepara para esse momento. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Palavra de Deus. Meus irmãos, nós muitas vezes, sem querer, sem mesmo saber, pecamos contra Deus e ofendemos aos nossos semelhantes, nossos irmãos e irmãs. Oremos a Deus. Enquanto ouvimos o cântico, vamos orar silenciosamente. Aí mesmo, na tua casa, oremos a Deus. Dai-me forças, ó Senhor, para te seguir quando difícil for, que eu já não mais queira revidar quando encontro meus direitos usurpar. Sei que o mal que eu não quero muitas vezes vou fazer, mas o bem que eu desejo, esse não. Miserável homem que sou, mas dou glória a Cristo Jesus, Salvador. Somente tens o poder, e por isso eu te clamo, vem me socorrer. Tu conheces o meu coração, como quero te seguir, ó dai-me direção. Pois o mal que eu não quero muitas vezes vou fazer, mas o bem que eu desejo, esse não. Quão grandioso foi teu amor, Salvador, ao morreres por mim, pecador. Quão grandioso. Cantai ao Senhor um cântico novo. É a invocação, é o convite que a palavra de Deus nos faz. E para isso nós nos colocamos hoje em adoração a Deus. E eu quero convidá-la neste momento. Vamos cantar cânticos de louvor a Deus, porque Deus habita no meio dos louvores. Cantemos. Não há lugar melhor, com tamanha paz,
paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, os braços do meu Pai. Os braços de meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz. Os braços de meu Pai, nos braços de meu Pai. Outrora eu era triste, sem lugar pra onde ir, mas o Pai com seus braços de amor restaurou-me o sorrir, deu-me parte em sua herança, vestimenta, vinho e pão. Porque tinha um lugar para mim no seu coração. Os braços de meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, os braços de meu Pai, nos braços de meu Pai, nos braços de meu Pai. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar. É vida no seu coração, é vida perfeita em amor, é vida aos pés do Senhor, é vida de Deus em você. É vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão, é muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. É vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão.
as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, esse é o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Nós vamos ler o texto de Lucas capítulo 5, a partir do primeiro versículo, onde a palavra de Deus nos diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus. Mantenham, meus irmãos, as suas Bíblias abertas, porque é da palavra de Deus que nós queremos aprender. Ela, sim, é a bússola, a lâmpada para as nossas vidas, os nossos passos, o nosso caminho. Essa pregação, meus irmãos, tem por título Lançar as redes sob a palavra de Deus. Eu me fascino com a palavra de Deus sempre, porque ela é palavra de Deus, inspirada. Mas eu me fascino também com a palavra de Deus
entre outras coisas, por causa dos seus detalhes, pormenores, que são profundamente inspiradores e que muitas vezes nós passamos ao largo deles. Um detalhe interessante desse texto é que Jesus Cristo, ele pregou o Evangelho, não fez mais nem menos do que pregar o Evangelho. E o texto começa dizendo que a multidão o apertava. Jesus, ele era seguido pelas pessoas. Repito então, Jesus Cristo pregava o Evangelho não mais, não menos do que o puro Evangelho. E as multidões o apertavam, o seguiam, a todo momento queriam segui-lo, a ponto de ele ter que, nesse texto, pedir a Pedro o uso do barco dele e se afastar um pouco para que do barco ele pudesse pregar às multidões, ensinar as pessoas. Esse detalhe, ele é inspirador, ele é profundamente interessante, porque destoa do que muitas vezes nós vemos hoje. Nós vemos hoje pregadores e pregadoras, religiosos, líderes religiosos, que muitas vezes usam 1000 artifícios para atrair a atenção das pessoas. E muitas vezes, entre 1000 artifícios, conte-se, por exemplo, banalizar ou bagatelizar o Evangelho de Cristo. Jesus Cristo não. Jesus Cristo pregava o puro Evangelho, pregava a cruz, desafiava as pessoas. E as pessoas, ouvindo o puro Evangelho, se sentiam fascinadas e desejavam segui-lo, a ponto de, como diz o texto, apertá-lo. Isso vale para nós e valerá sempre. Pregar o puro Evangelho de Deus. É o Evangelho, somente o Evangelho, que é capaz de transformar as pessoas. Mas isso são considerações introdutórias e eu queria ficar mais com aquilo que eu julgo ser o coração desse texto. Os discípulos estavam trabalhando a noite toda, pescadores. E é interessante que o texto deixa subentender que nesse momento Pedro, Tiago, João, eles ainda não eram discípulos formais de Jesus. Eles trabalharam a noite toda e é interessante que o trabalho da noite toda foi infrutífero. Jesus Cristo chega, usa por empréstimo o barco de Pedro e depois, lança a rede. E quando Jesus os encontrou, o texto diz, é outro detalhe, eles lavavam as redes, versículo 2. Eles lavavam as redes, ou seja, as redes estavam sendo guardadas. O trabalho cansativo, penoso, da madrugada, ele cessou, então eles estavam se preparando para terminar a jornada de trabalho. Quando Jesus pede a ele, versículo 4, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Pedro responde algo que é óbvio. Senhor, olha, a gente jogou as redes o tempo todo que devia. Eu suponho, não sou pescador, mas eu suponho que pela madrugada é mais fácil a agitação do mar e o tumulto, pode ser que seja mais fácil. Suponho. Pedro então diz, olha, a gente fez isso a madrugada toda, mas sob a tua palavra a gente vai jogar. E eu queria convidá-los para pensar comigo, para meditar comigo nessas duas coisas. A primeira delas é algo difícil, duro, mas uma grande realidade, os insucessos da vida. Meus irmãos, eu diria que a prova, ou talvez uma das mais contundentes provas de uma vida amadurecida, é aquela em que a pessoa está preparada para enfrentar as coisas da vida, tal qual elas são. E a vida de todos nós, ela tem sucessos e insucessos. Pessoas que não se enfrentam com os insucessos, pessoas que fogem dos fracassos, pessoas que não aceitam os seus fracassos, olha, elas são candidatas a uma infelicidade muito grande. No mínimo porque falseiam algo que não pode ser falseado. No mínimo porque negam algo que não pode ser negado. Todos nós, uma vez na vida que seja,
antes ou depois, tivemos ou teremos que nos defrontar com os insucessos. E interessante, meus irmãos, mesmo e muitas vezes quando nós fazemos tudo aquilo que deveríamos fazer, no trabalho, vida familiar, relacionamentos, a gente aposta, a gente investe. Quantas vezes nós ouvimos casos de pessoas que se prepararam, que fizeram tudo o que devia fazer corretamente e não obstante, ao cabo, no resultado final, não veio o sucesso esperado. A vida é assim. Não é diferente para nós. Todos nós passamos por isso. Todos nós enfrentamos os infortúnios. E repito, maduras são as pessoas que reconhecem isso. Educar os filhos, por exemplo, é uma educação deficiente se a gente não educa os filhos e filhas para as perdas, para os fracassos, para os insucessos. Os filhos e as filhas precisam saber que a vida é assim. Um dia ganhamos, um dia perdemos, um dia somos vencedores, outro dia fracassamos. Isso é a vida. Os discípulos, eles, em certo sentido, eles são um emblema disso, porque Pedro, ele fala em nome dos seus colegas, olha, a gente fez o que tinha que fazer. Jogamos as redes, nós lançamos as redes, nós tentamos a noite toda, mas sem sucesso. Meus irmãos, minhas irmãs, não se deixe enganar. Quem anuncia o Evangelho e diz que quem se converte a Cristo, quem segue a Cristo, nunca vai ter infortúnios, que vai ser só vitórias, olha, eu diria, sejam cuidadosos, sejam prudentes, porque isso não é o Evangelho. O Evangelho é outra coisa. O Evangelho não é essa aposta em sucesso fácil ou em sucesso permanente. O Evangelho é um convite à mudança de vida e aceitar e acolher as coisas da vida, muitas vezes os insucessos e os infortúnios. Mas eu não quero me deter somente nisso, porque isso é parte da história. A palavra de Deus fala outra coisa. Pedro, ele diz, olha, nós tentamos, nós fizemos, nós nos esforçamos, nós nos entregamos, nós estivemos ali fazendo o que devia fazer. E não deu certo. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Versículo 5. Meus irmãos, lançar as redes sob a palavra de Deus. Olha, eu interpreto esse texto, eu dou um sentido para ele, é fazer as coisas que nós sempre fazemos. Mas sempre, acima de tudo, fazer as coisas que nós sempre fazemos confiando e confiantes em Deus. Isso faz toda a diferença. Faz a diferença porque nós teremos sucesso garantido? Não, claro que não. Faz a diferença porque nós sabemos que estamos no plano e no propósito de Deus. E o que vai acontecer é secundário. O mais importante é saber que o que fazemos, nós fazemos na convicção, na certeza, ou pelo menos no desejo de estar fazendo segundo a vontade de Deus. É isso que é jogar as redes sob a palavra de Deus. Os resultados muitas vezes podem ser maravilhosos, como a pesca dos discípulos, né? Foram tantos peixes que as redes quase se arrebentam. Foram tantos peixes que eles tiveram que chamar amigos, colegas para juntar os peixes. Foram tantos peixes que quase o barquinho vai a pique. Mas nem sempre as coisas acontecem assim. Agora, o mais importante é ousar, confiar em Deus, jogar as redes sob a palavra de Deus. Meus irmãos, olha, vocês podem estar seguros que isso é segredo e é garantia da felicidade. Fazer tudo o que fizermos convictos ou desejosos de estarmos fazendo segundo a vontade de Deus. O resultado final é secundário. O mais importante é essa caminhada. Olha, tudo que eu tenho feito, todo empreendimento da minha vida, eu tenho procurado fazer segundo a vontade de Deus. Isso sim é sucesso. Isso é o sucesso da vida. E é isso que eu queria convidar você. Continue ousando, continue jogando as suas redes sob a palavra de Deus. O insucesso ou o sucesso, isso é secundário, mas continue fazendo com a convicção, com o desejo. Eu tenho feito, segundo a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Curvemos nossas cabeças. Vamos orar.
Senhor, nós te louvamos, te bendizemos pela tua palavra que inspira as nossas vidas. Senhor, nós sabemos que a vida tem muitas vezes infortúnios e o que nós te pedimos é que tu estejas conosco. Dá-nos força de enfrentar as perdas, dá-nos forças de enfrentar os insucessos da vida. Mas, acima de tudo, ó Deus, inspira as nossas vidas de modo tal que tudo que nós fizermos, nós possamos dizer: tenho feito, inspirado, baseado na vontade de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos já nos encaminhando para o término do nosso culto. Não obstante, eu queria antes mencionar com alegria as pessoas que aniversariam. Dia 4, amanhã, hoje está aniversariando a Luana, querida nossa, juvenil, e a Patrícia Soares. Dia 8, Regina Valério aniversaria. E no dia 10, Iranildo, da congregação do Alarico, e Dr. Paulo Afonso aniversariam. Que Deus os abençoe ricamente. Vamos receber a bênção? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. E sair pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão.
tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas,